em conexão com Deus, amém, queridos? Eu tenho aqui trabalhado com um tema com os irmãos, como pano de fundo, né? Pegando essa questão de conexão com Deus, e pegando esse pano de fundo para abordar alguns pontos. Resultados da conexão com Deus, hoje é a parte 4, é mole? Parte 4, mano. Tá? Eu acredito que hoje concluiremos. E um resumo aqui do que vimos na primeira parte, nós vimos que a conexão com Deus, ela traz um resultado de transformação de vida. Transformação de vida. E ela também, essa conexão, ela gera fé e esperança em meio às tribulações, aleluia? Foi o que vimos na primeira parte. Na parte 2, abordamos que um dos resultados também dessa conexão é uma nova identidade, adquirida através de uma conexão com Deus. Uma vez estando com Ele, nos tornamos novas criaturas. Quantos creem dessa forma? A palavra de Deus diz isso a nosso respeito, a respeito daqueles que estão nessa conexão. Tornaram-se novas pessoas, novo procedimento, aleluia, uma nova identidade. E aí na parte 3, nós aprofundamos um pouco mais isso. Na parte 3 vimos novamente que adquirimos uma nova identidade, nós fomos um pouco mais fundo, não é? Essa nova identidade diz que nós somos justificados, não é? E essa nova identidade fala que nós temos a missão, né, nessa nova posição em Deus, temos a missão de conectar outros com Deus, aqueles que estão desconectados. É a nossa missão também, né, principal até, nessa terra, nessa vida aqui. Então é isso, resultados da conexão com Deus. Hoje vamos para a parte 4, e o último ponto é que, como resultado dessa conexão, temos vitória, aleluia, vitória. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mais que vencedores, vitória. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, queridos. Isso é tremendo. É o nosso estado. Nosso estado. Você é, e ponto final, em Jesus, por meio daquele que nos amou, somos mais que vencedores. É o estado daquele que está com Ele. Estou desempregado. Como assim, mais que vencedor? Estou desempregado. É mais que vencedor. É mais que vencedor. Não importa o que venha a acontecer, as circunstâncias, tragédias, enfim, não. Já é e pronto, independente de qualquer coisa que aconteça conosco. Já está determinado assim, aleluia, porque a nossa vida, o que conquistamos aqui nessa vida, enfim, a vitória, essa vitória absoluta em Cristo, é a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre esse mundo, é uma vitória além de circunstâncias terrenas, não é? Não se resume das coisas estarem indo bem ou não aqui para mim nessa vida, não se resume nisso. A minha vitória não está baseada nisso. Minha vitória já foi decretada, determinada, selada na cruz. É uma coisa que aponta para a eternidade. É uma vitória eterna, é mais do que coisas terrenas. Está por cima de situações ruins terrenas, é uma vitória eterna. Então, independente de qualquer coisa, eu sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou, aleluia.
Glória a Deus por isso. Vitória. Falamos muito que nossa conexão com Deus está baseada em Cristo, não é? E no seu sangue derramado, através do seu sacrifício, nós podemos ter acesso ao Pai, estar com Ele, não é? O véu se rasgou e nós podemos adentrar a presença do Todo-Poderoso, estarmos em conexão através de Cristo. Então o sangue que nos conectou com Deus é o mesmo sangue que nos dá vitória. Você pode dizer isso comigo? Repetir? O sangue que nos conectou é o mesmo sangue que nos dá vitória. Aleluia! Apocalipse 12:11. É NVI, tá? Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Aleluia! Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram, diante da morte, não amaram a própria vida. A declaração aqui acerca dos salvos. Paulo ouviu essa declaração acerca dos salvos, né? Dos mártires lá na glória. João, que grande equívoco. João, lá em Apocalipse, ele ouviu uma grande voz declarando isso. Eles o venceram. Venceram quem? Venceram o diabo, venceram Satanás, venceram a morte pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho também. Eles venceram pela declaração de fé. Aleluia! Olha, somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus, e temos que nos portar como tais, como mais que vencedores. Se eu tomo posse disso, eu tenho a minha boca cheia de declarações de fé, a palavra do testemunho, daquilo que eu acredito. Eu não nego a minha fé. Eles não negaram a fé deles, eles não negaram a palavra do testemunho. Aleluia! Não negaram, declaração de fé. E também aquele que é vencedor, ele é fiel, constantemente fiel. Aí o versículo diz: diante da morte não amaram a própria vida, permaneceram fiéis, até mesmo que a vida deles dependesse disso, né? Ameaçados de morte, negue não sei o que, abandone, negue aquilo que você crê, não, permaneço firme, sou fiel. Mais que vencedor. O mais que vencedor procede com declaração de fé e com fidelidade constante. Aleluia, queridos. Amém? O sangue que nos conectou com Deus é o mesmo sangue da vitória. Em conexão com Deus, somos fortalecidos para ter vitória, não é? Para guerrearmos, para lutarmos, enfrentarmos o mal e tudo aquilo que vem contra nós, contra a nossa fé, contra a nossa, né? A nossa alma, enfim, tudo que se levanta para nos abater. Em Deus, em conexão com Deus, somos fortalecidos. Efésios 6:10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Onde é que eu me fortaleço? Em conexão com Deus, no Senhor, no meu Deus, eu me fortaleço. Estando com Ele, a força vem dEle, Ele é a fonte. Aleluia, Efésios 6:10. Conectados com o Senhor. Aí eu quero abordar aqui uma passagem muito conhecida por todos nós, e que nos inspira, já que estamos falando aqui de vitória, e é na Bíblia, né, um dos registros, né, que estão na Bíblia, que fala de vitória, um dos mais maravilhosos, não é? Que mais nos impressiona, que é acerca, já que eu estou falando de conexão com Deus, um homem extremamente conectado com Deus. Eu costumo dizer que ele estava à frente do seu tempo.
Ele vivia na antiga aliança, mas é como se vivesse na nova. Tal intimidade, tal era a sua intimidade, o seu relacionamento sincero, sem máscara, jogava limpo com Deus, não é? Abriu o coração. Quem é? Davi. Aleluia! Davi. E a grande vitória, ele teve várias, mas essa que podemos considerar como a sua maior vitória, assim, primeiramente registrada na Bíblia, né? Com tantos detalhes, com tanta riqueza de detalhes, quando ele enfrentou Golias. Ele enfrentou aquele gigante, aquele jovem ali de 17 anos, um jovenzinho pastor, mas com um coração adorador, e ele ali, em conexão profunda com Deus, obteve essa grande vitória, e depois vieram muitas outras vitórias. Ele chegou a relatar umas vitórias anteriores a essa aqui, a gente vai até passar por ela, e olha só, uma prova de quem está em conexão com Deus, obtém assim vitórias sobrenaturais, porque esse que está assim com Deus, tem Deus à sua frente, tem Deus indo diante dele nas batalhas. Você crê que Deus está diante de você nas batalhas? Gigantes. O gigante, a gente pega essa passagem de 1 Samuel 17, né, o capítulo todo, capítulo 17 todo, e a gente aplica a nossa vida, né, e nos enchemos de inspiração para enfrentar os gigantes da vida, que são os problemas, não é? As dificuldades. Alguém com gentileza lá atrás? As dificuldades, não é? Enfim, os gigantes são os problemas da vida, aquilo que temos que enfrentar diariamente, problema familiar, enfim, o diabo pode ser muito bem representado por esse gigante aqui, e é isso. E nós, ali, como Davi, pequenos, limitados, mas é claro que vamos partir para cima, porque não confiamos em nós mesmos. A nossa força vem de Deus, é Ele que está à nossa frente, e nos ajuda a vencer, amém? Olha só, vamos lá, 1 Samuel 17, como eu já disse, versículo 4, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura, e o versículo 32, aqui o versículo 32, já indo para o 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Amém? Que tremendo, que ousadia, não é, queridos? Pura conexão com Deus. Teu servo irá. Olha, alguém em conexão com Deus, assim como Davi, não é? Ele vai acalentar os corações. Ele acalentou o coração do rei. Ele disse: olha, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Ele acalmou o coração da galera. Ele disse: fiquem calmos, pessoal, ei, relaxa, respirem fundo. Eu vou enfrentar esse gigante. Ele desafiou, não foi a mim, assim de forma individual, qualquer pessoa. Ele desafiou o próprio Deus. Ele desafiou o exército do Deus vivo. Ele puxou briga com o próprio Deus. Ele está lascado. Já era para ele. Ele desafiou quem não deve ser desafiado. Ele desafiou aquele que nunca perdeu. Relaxa, eu vou para cima dele. Fiquem calmos. Em conexão, Davi em conexão com Deus enfrentou o gigante e o venceu, né?
O gigante se apresentou ali, Golias, amedrontou todo o exército, era um duelista, sabemos, não é? Os duelistas eram aqueles soldados, o melhor soldado do exército, ele era selecionado como o duelista do exército, e ele ia enfrentar o outro duelista do outro exército melhor, e ali, para que não houvesse uma batalha entre todo o exército, e muitas mortes, e muitas baixas, né? Enfim, né? Um desgaste, vamos resolver dessa forma, chama o teu melhor, que eu chamo o meu melhor aqui, o meu melhor guerreiro, eles se enfrentam e quem vencer, a batalha se define aí. Golias se apresentou, humilhou, quem é que vem? Quem é? Daí, bora! Todo mundo ali acuado, aí Davi chega para levar lanche para os irmãos, vai lá, Davi, o pai de Davi, vai lá ver como estão os teus irmãos no campo de batalha, aproveita para saber, traz notícias deles para mim, vê lá como eles estão, leva aqui um pão, um queijinho, vai lá. Ele chegou lá e viu da hora que Golias estava abrindo a boca para desafiar, aí, eu vou lá pessoal, eu vou enfrentá-lo. Isso é incrível, cara, é maravilhoso demais isso, né? Olha só que ponto chega o nível de unção na vida desse homem, né? De coragem, conexão com Deus, cara. Vamos lá, Davi em conexão com Deus manteve sua memória focada na vitória, nas vitórias anteriores, né? Falei que ele teve vitórias antes dessa, ele cita isso, né? Versículo 37, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor seja com você. Ele citou a vitória do passado. Quem está em conexão com Deus, além de ir para cima do gigante, assumir o desafio, ele vai nessa coragem, nessa fé, nessa confiança, porque ele lembra que lá atrás, Deus o livrou também. Ele disse, peraí, há um tempinho atrás um leão pegou uma das minhas ovelhas, eu estava lá pastoreando, e de repente ouvi os gritos da ovelha, a ovelha berrando lá, bé, bé, que é isso? A ovelhinha está em perigo, ele conseguiu, viu lá, a ovelhinha na boca do leão, foi lá, matou o leão, a mesmo urso apareceu lá, matou o urso, aí ele falou para o rei, eu tive vitória lá contra o leão, contra o urso, vou vencer da mesma, Deus me deu vitória lá, vai me dar vitória aqui, aleluia. Ei meu irmão, Deus te deu vitória lá atrás, vai te dar vitória aqui, amém, de verdade, você lembra dos ursos e dos leões mortos lá atrás, que o Senhor te deu a condição de vencer, que a força do Senhor em ti, te fez vencer, lá atrás, por que Ele vai nos abandonar agora? De jeito nenhum, amém? Vai ser do mesmo jeito. Guardar na memória as vitórias do passado é importante, amados, amém? Importante para manter a nossa fé viva. A gente rapidamente esquece do que Deus fez lá atrás e está passando por uma bronca, uma dificuldade no presente e não, aí já era, acabou, é o fim para mim. Não, o mesmo Deus que foi presente lá no passado é presente aqui também na atualidade, aleluia. Ele tomou posse disso para ele. Vamos lá, o versículo 38, então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. 39, Davi
prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. O rei o vestiu com a roupa dele. Vai, Davi, tá bom, é tu mesmo, então vai nessa fé, o Senhor te abençoe nessa batalha, mas veste aqui a minha armadura real, minha roupa. Davi vestiu aquilo e se sentiu horrível, se sentiu horrível, não conseguia andar com aquilo, não tinha prática. O pastor de ovelhas, vestido com um aparato, uma vestimenta de guerra, aquilo ali, ele ficou desconfortável. Não é isso. Quer saber, rei? Eu vou com a armadura de Deus. Eu não vou usar isso, eu vou com a armadura de Deus. Amém? Eu vou com a armadura do meu Deus. Que coisa tremenda, né? Poderia ter dito isso. Não vou, tirou educadamente. Obrigado, majestade, mas eu não quero. Eu vou pegar minha funda, umas pedrinhas, vamos lá para o 40. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Ele precisava de pedras lisas, querido, pedras lisas. Onde ele ia encontrar pedras lisas? No rio. Amém? No rio. Porque o rio, a água corrente ali do rio, vai passando pelas pedras ali do leito, as pedrinhas, e de tanto que vai passando, vai alisando-as, né? Deixando-as sem pontas, sem deformidade, pedras lisas, arredondadinhas. Ele precisava de uma pedra específica, pedras do rio. Você é uma pedra no rio de Deus. Amém? Nós não podemos sair do rio de Deus, amém, queridos? Porque o rio de Deus, ele vai trabalhar na nossa vida, ele vai trabalhar e vai tirar as deformidades, e vai nos deixar apropriados para sermos instrumentos de Deus para derrubar gigantes. Davi pegou 5 pedras do rio, colocou na sua bolsinha de pastor, o seu alforje, pegou, colocou. O pastor, nós temos o bom pastor Jesus, amém? Jesus é o bom pastor que quer nos usar você, a mim, como instrumentos para derrubar gigantes. Aleluia! Instrumentos para derrubar gigantes. Ele quer nos pegar, você é essa pedra. Os gigantes vão cair, não é você que vai derrubar, é Deus. Você será apenas um instrumento. Davi era aquela pedrinha, podemos colocar assim, apenas um instrumento na mão de Deus. Quem derrubou Golias foi Deus. Foi Deus. Pedras lisas. Isso é importante porque a pedra precisa ser lisa para ter aerodinâmica, tá? A aerodinâmica adequada para ser lançada. Uma pedra que não seja lisa, cheia de deformidades, catombos assim, né? Catombo, né? Cheia toda quadrada, né? Que não é lisinha, redondinha. O Davi ia jogar e ela ia ter resistência ao vento. Você vê o avião ele é todo lisinho. Até os rebites, né? Os rebites, eles são embutidos, né? Não fica os rebites são aqueles parafusos, né? Que prendem toda aquela estrutura externa do avião.
E não pode, tem que ser tudo liso. As cabeças dos rebites são embutidas, ficam, ou seja, você passa a mão nas emendas, é tudo lisinho. Ou seja, o máximo de coisas que venham atrapalhar o curso, que venham causar resistência no ar. Então, pedras lisas, para ir reto, para ir certeiro. Você, no rio de Deus, é uma pedra com a aerodinâmica adequada. Amém? A aerodinâmica adequada. E Davi pegou, eu vou com a minha funda. Pastor, acostumado a usar aquilo. Não sei usar espada, não sei usar esse negócio. Vou com a minha funda. Você sabe que a funda é aquele negócio com a tira, né? 2 tiras. E na outra ponta das tiras, um pedaço de couro ou tecido, onde coloca a pedra, aquilo ali, coloca uma pedra no local lá certo, roda-se aquilo, com força. Conheço um pastor que foi em Israel e teve a oportunidade de ver um homem usando aquilo, e ele disse que é lindo, aquilo gira, e vai cortando o ar, vai fazendo um barulho bonito, vum, vum. E aí quando chega no momento certo ali, na potência certa, ele solta, aquela pedra vai com uma força. Foi com aquilo que Davi foi para cima do gigante. Aleluia! Em conexão com Deus, você tem essa aerodinâmica da pedra trabalhada pelo rio. Davi escolheu 5 para ele. Eu vou levar 5 aqui para garantir. Eu acho que só da primeira já vai se resolver. Ele estava certo, né? Se ele tivesse pensado isso. Mas olha, vamos lá. Davi, em conexão com Deus, declarou que sua confiança estava em Deus. Ele declarou que a sua confiança estava em Deus. Versículos 45 e 46. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada. Isso, ele já pegou as pedras e já voltou para o campo de batalha. E aí ele encara o gigante e declara isso: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha aí, você desafiou o próprio Deus, Golias. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Uau! Que tremendo, hein? Que palavras cheias de autoridade. Quem fala assim? Quem está em conexão com Deus, né? Foi para cima, né? Declarou palavras de fé, cheias de autoridade contra Golias. Vamos à próxima observação. A próxima observação: Davi, em conexão com Deus, teve vitória total, mano. Vitória total, aleluia. Versículos 49 e 51 ao 51, 49 ao 51. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembanhou a espada do filisteu. A espada do filisteu acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Uau! Uau! CPF cancelado. Game over. Que batalha, que tremendo, queridos.
Eu imagino os dois vindo, Golias vindo de lá, ele vindo daqui, correndo e girando. A pedra encravou. E aquilo ali foi uma força sobrenatural, sabe? O sobrenatural de Deus estava ali, cara. Você imagina, querido. 3 metros de altura aproximadamente. Guerreiro, imagina. O medo que aquele gigante passava, transmitia. A voz dele, aquela voz grossa, ecoando no campo de batalha. Quem vem? Quem vem? Meu irmão, quem não estava nessa conexão, tremeu todinho. Quem não estava nessa conexão com Deus, que bom que alguém em conexão com Deus apareceu ali, para dar um fim naquela boçalidade de Golias. Todo boçal, se achando, não é? Se achando ali, invicto, não é? Venceu todos os duelos, obviamente, né? Ele estava vivo, então venceu todos os duelos, né? Se tivesse perdido, nem estava ali, estava morto, porque era um duelo até a morte, não é? E ele derrubou ali Golias e não contou conversa, pegou a espada do próprio gigante, sobrenatural, querido. Pegou ali, imagina o peso daquela espada, um menino ali, né? De certa forma ali, né, um jovenzinho ainda, ter força de erguer aquilo, e a força para decepar a cabeça de um gigante, né? Porque a cabeça, nervos, ossos, né? Artérias, não é fácil cortar uma cabeça em um golpe só. Ele levantou aquilo sobrenatural de Deus, ele estava cheio do Espírito, estava possesso, o Espírito Santo possuiu Davi, possuído pelo Espírito Santo, tomado pelo poder do Espírito Santo, né? Levantou aquele para acabar de vez, não deixou aquilo ali pela metade, não, já caiu, deixa aí, depois a gente vê, né? Alguém pode ir lá ver se ele está respirando? Eu não vou não, vai lá alguém, será que ele ainda está com pulso? Será que morreu? Ele não quis nem saber se morreu ou não morreu, se... Ele foi lá e resolveu, terminou. Com o gigante tem que ser assim, amém, queridos? Com o gigante tem que partir para cima para detonar, para acabar. Às vezes a gente vai para resolver um problema, uma situação, né, representa um gigante, né, que é representado por um gigante aqui, aplicando essa palavra na nossa vida, né? Gigantes são os desafios, as dificuldades, enfim, tantas outras coisas que vêm contra nós. E a gente, não, até aqui tá bom, já resolvemos parcialmente, né? Depois a gente vai mais além e tenta resolver mais. Não, meu irmão, se é para ir para cima, resolve de uma vez, não deixa o negócio inacabado. Ele resolveu de uma vez, decepou a cabeça, pegou aquele cabeção do gigante, imagina o cabeção, hein? Aquele cabeção de Golias, pegou, levantou, que a cabeça, meu irmão, aquela cena causou terror nos adversários. Que tremendo, em conexão com Deus, Davi teve vitória total, derrubou Golias o boçal, né? E Golias teve uma morte extremamente humilhante para um guerreiro, extremamente humilhante, né? Derrubado por uma pedrada. Imagina Golias sendo um guerreiro, há muito tempo, muitas batalhas enfrentadas, não é? E um guerreiro, nós podemos imaginar, se for morrer, ele quer morrer de forma gloriosa, né? Ele quer morrer em um duelo épico, né? O seu opositor sendo também tão bom quanto ele, tão forte quanto ele, e os dois lutando, pá, e aquela luta se estendendo até o pôr do sol, né? Entrando pela noite, e ali ao redor os telespectadores com tochas acesas, não é? Erguidas para iluminar aquele momento ali, aquela batalha, e aquela luta, e até que em uma esquiva, né?
cheia de categoria, consegue driblar a espadada do outro e ele dá-lhe, consegue dar um golpe mortal e aquela coisa, né? Nesse nível. Imagina, quem o enfrentou foi um pastorzinho, um pastor de ovelha, chegou lá, nem com a armadura, com um pedaço, um cajado na mão. Ele disse até, tu pensa que eu sou um cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau, cara? Que coisa ridícula. E todo mundo começando a rir e debochar de Davi. Olha só, não vai dar nem um caldo, nem um caldinho, né? Olha só, foi até decepcionante, ao mesmo tempo engraçado para Golias, mas ele foi para cima. Vamos acabar logo com isso. Esse rapazinho está muito abusado, vou acabar com ele. Ele disse que vai cortar minha cabeça, eu quero é ver mesmo. Então vamos lá, vem para cima. Toma-lhe pedrada na cabeça, vai. Ainda estava aquecendo, levou a pedrada. Humilhante, não foi um guerreiro, foi um pastor. Foi decapitado. Outra forma humilhante de um guerreiro morrer, decapitado. Um guerreiro morrer decapitado para um guerreiro era algo, não era uma forma adequada. O guerreiro quer morrer com uma estocada de espada no coração, atravessando o coração, saindo pelas costas. Aí ele faz uma cena dramática. Estou morrendo como um guerreiro, decapitado. A gente vê no filme Gladiador, quando ele é feito lá o Cômodos. Quem vê o filme sabe de quem eu estou falando. Tenta tomar o reino, né? E dar um golpe ali para tomar o trono. Eles mandam, um dos alvos dele é matar o Máximos. E a melhor cena do filme para mim é essa, né? Uma das sequências que eu mais gosto no filme, quando levam ele para matá-lo lá no mato, né? Numa floresta. Aí o carrasco vai cortar a cabeça dele. Aí ele fala para o carrasco: ao menos me dê uma morte digna, me dê uma morte de soldado. Aí o carrasco, tá bom, né? Fazer o quê? No que o carrasco vai mudar a posição da espada, porque o carrasco ia fazer assim, para cortar a cabeça. O carrasco pega assim a espada. No que o carrasco pega assim a espada para dar a estocada, em vez de decapitá-lo, para dar uma morte honrosa, nessa passagem, nessa brecha, Máximo só faz dar uma cabeçada para trás, deixa o cara atordoado e detona todo mundo ali, todos os carrascos. O cara era bom, meu irmão. Morte humilhante, morto por alguém que não era guerreiro, não é? Derrubado por uma pedrada, morto por alguém que não era guerreiro. Deus humilhou Golias. Davi, em conexão com Deus, inspirou outros a lutarem também. Olha só o versículo 52. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Uau! Foram guisando todo mundo. Aqueles que estavam amedrontados se encheram de coragem. Por quê? Porque um que estava em conexão com Deus inspirou o coração daqueles homens. Eles foram inspirados e eles, vamos para a guerra também, vamos para a batalha. E eles foram cheios de inspiração ao ver Davi derrubar o gigante. Aleluia! Que nós sejamos assim, essas pessoas que inspiram outros, né? Que podem estar ali abalados, acuados, amedrontados. Não, olha só, ele partiu para cima, ele venceu. Eu vou vencer também, porque o Deus que está com ele está comigo também. Eu vou para cima, eu vou ter vitória. Aquela galera toda, o exército de Israel foi para cima e detonou geral.
e Davi recebeu a sua vitória, e todo o exército de Israel, o povo de Israel, obteve vitória. Em conexão com Deus estão aqueles que são mais que vencedores, queridos, aleluia. Aí o versículo que eu citei, mas não disse a referência, né? Não disse o versículo, é em Romanos, versículo nem o capítulo, Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. Você crê, meu irmão? Você é um matador de gigante? Você é um matador de gigante. Você está em conexão com o Deus Todo-Poderoso. E em conexão com Ele, os gigantes caem diante de nós. Somos apenas os instrumentos. Deus é que vai pelejar por nós, vai nos usar para derrubá-los. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, louvar o Senhor.